Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Lacombe, já deixando os créditos ao canal do Lacombe na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações e comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Parlamentares de oposição ao PT e a alguns ministros do STF não vale o artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Por isso, Daniel Silveira foi preso. Também não vale para ele o indulto presidencial, prerrogativa reconhecida por todos os ministros do Supremo e por eles respeitada, dependendo do beneficiário. É que, comparado a Sérgio Cabral, o ex-governador corrupto, confesso, que chegou a ser condenado a mais de 400 anos de prisão, Daniel Silveira é quase um monstro, um crápula, um criminoso perigosíssimo. Contra ele inventaram um tal flagrante perpétuo e medidas restritivas rígidas que nem um atendimento de emergência num hospital permitem. Sérgio Cabral pode blogueirar à vontade e não se apresentar à vara de execuções penais como deveria. O Brasil do quem pode e quem não pode é desesperador. Nele, quem está livre, leve e solto, além do Cabral? Uma turma enorme. Renan Calheiros, Aécio Neves, José Dirceu, Lula, Gedel Vieira Lima, Joesley e Wesley Batista, Marcelo Odebrecht. Nele, quem está preso, além do Daniel? Uma multidão de manifestantes transformados em golpistas. Porque nesse Brasil, manifestação que acaba em quebra-quebra, só quem pode fazer são os amigos do PT. E quem pode apoiar ditadores mundo afora e inventar uma democracia relativa? Lula, claro. Ele pode falar em extirpar selvagens. E os que estão à sua volta podem gritar: vamos incendiar o país, vamos fuzilar, é preciso derramar sangue. Nessa toada, o deputado Ivan Valente pode pedir que uma colega seja retirada de circulação. Washington Quaquá pode dar tapa na cara de outro deputado em plenário. Glauber Braga pode expulsar da Câmara um opositor a pontapés. E Luiz Roberto Barroso pode comemorar, porque derrotou o bolsonarismo. No Brasil, de uns anos para cá, quem se esparrama sobre os outros poderes? O judiciário, que pode criar leis e interpretá-las livremente ou ignorá-las. E podem os ministros falar fora dos autos e falar sobre qualquer assunto em seminários, congressos, entrevistas, em todo canto. Barroso pode se reunir com estudantes comunistas. Gilmar Mendes pode acompanhar a inauguração de obra. Carmen Lúcia pode participar de amigo oculto de programa de televisão. Podem alguns ministros do STF interferir na política de segurança pública dos estados. O Executivo Federal também pode, mesmo que para isso apele para uma chantagem contra os governadores. Nesse Brasil, criminosos podem e devem ser protegidos e a polícia pode e deve ser combatida. Chega de armas de fogo nas mãos dos agentes de segurança, de algemas, de revistas. A criminalidade pode e, parece, vai vencer. Lula e sua turma podem chamar quem quiserem de genocida. No Brasil do não pode, que ninguém invente de dizer que os Yanomamis estão morrendo como nunca, que os casos de dengue são recordes, agora até no inverno. Todo mundo ligado ao PT e ao STF pode se fazer de vítima, se dizer atacado o tempo todo e atacar sem parar. Para proteger esse pode, não pode, a perseguição política e a censura estão liberadas. Para dar ao esquema um disfarce mequetrefe, pode-se gastar uma fortuna em propaganda nos veículos de comunicação que se vendem de bom grado. Mais uns 200 milhões de reais para as redes sociais do governo. Pode-se também liberar uma boa grana para influenciadores desinteressados
e mais um bocado de dinheiro para um gabinete paralelo da primeira-dama, porque gabinete do ódio não existe no PT. O que o partido tem e pode ter são comitês populares para implementar uma luta informacional. No fim, Lula pode quase tudo. Pode levar o Brasil à desgraça econômica, fazer o dólar disparar, tornando o real a moeda que mais perdeu valor no mundo. Pode levar a inflação para acima do teto da meta, multiplicar o déficit fiscal, explodir a dívida pública que passou de 7 bilhões de reais. Lula pode fazer do Brasil o país que mais tributa cidadãos e empresas da América Latina e endossar o imposto sobre valor agregado mais alto do mundo. Jair Bolsonaro, ele achou que podia e fez. Reduziu impostos, o tamanho do Estado, o número de ministérios e para eles indicou técnicos, diminuiu a quantidade de servidores federais, os gastos públicos. Achou que podia e fez. Tornou as estatais lucrativas, deixou um superávit fiscal de quase 60 bilhões de reais. Tudo isso com uma loucura chamada Covid no meio. Bolsonaro defendeu a liberdade. Ele achou que podia, mas o Brasil do condicional pode, não pode, começou no primeiro dia do mandato dele. Ainda não acabou, mas deve e vai acabar. CEO da maior startup. Parte da máquina do governo federal. E elas atuam nos mais diversos setores, como infraestrutura, logística, entre outros. E juntas, essas empresas registraram um déficit, um rombo de quase 4,5 bilhões de reais. Isso de janeiro a outubro. E tudo de janeiro a outubro, não é nem um ano todo, hein? Indica que elas vão encerrar o ano com o pior resultado da série histórica do Banco Central, que começou em 2009. Nós separamos para vocês uma tela para explicar essa série histórica do Banco Central com esses resultados nos últimos anos dessas empresas. Eu quero que você preste atenção que no auge da crise da Dilma, o rombo, olha aqui, olha, 3,6 em 2014 e 2,9 em 2015. Esse aqui foi o auge da crise da Dilma, onde a economia do Brasil colapsou. Nós chegamos a 13 milhões de desempregados. Tá bom? Governo Bolsonaro, olha aqui, governo Bolsonaro. 2019, 14 bilhões de lucro, aí veio a pandemia, mas mesmo assim, no ano seguinte, olha, só lucro. Chegou o Lula, olha aqui, cara, 4,5 bilhões. E com base, nesse gráfico, a gente vê que o resultado foi majoritariamente negativo até 2017. Depois, em 2018, essa tendência se inverteu e o resultado ficou positivo, mas só até 2022. No ano passado, ele voltou a ficar negativo, voltou a ficar no vermelho, assim como é a clara tendência de 2024, que caminha para ser o rombo recorde, o maior rombo da história. Não caminha, já é. Vai piorar, porque isso é até outubro, tem novembro e dezembro, já é o recorde histórico. Essa série do Banco Central. E por que essa comparação começa em 2009? É que naquele ano, Andréia, esse balanço dessas empresas passou a desconsiderar estatais muito grandes, como bancos públicos, como a Petrobras e como a Eletrobras. Essas empresas, elas acabam tendo um regimento diferenciado das outras estatais. Elas têm regras mais próximas de empresas privadas de capital. Isso, porque ela inclusive tem na Bolsa de Valores, pessoas podem comprar as ações dessas empresas, então elas têm uma contagem diferente, que está no prejuízo também, tá? Petrobras, tá tudo no prejuízo. 4,7, né? Foi isso mesmo, amigo? 4,5 bilhões de rombo. Ah, mas isso não importa. Eles vão ter que pagar esse rombo. Sabe como? Do seu dinheiro. Do impostozinho da picanha que você paga, do imposto da cerveja, da gasolina. Eles vão ter que usar tudo isso para cobrir esse rombo. Esse rombo quem paga somos nós. Ele está gastando o nosso dinheiro. Sabe para onde que vai? Correios, por exemplo, gastou uma fortuna no Lollapalooza. Itaipu gastou. Então, assim, as empresas estão gastando com compra de votos. E esse rombo gigantesco. Aí o que a Gleisi Hoffmann vai e faz? Gleisi diz que estatais não atingiram déficit recorde. Olha só, dizendo a Gleisi, o Banco Central e a Globo estão mentindo, né? O presidente do PT, deputada federal, afirmou nesse sábado que as estatais federais não registraram déficit recorde de 2024. Segundo ela, os números apontam mais investimentos pelas empresas públicas. O que ela está falando?
ela está querendo dizer que não é déficit, é porque as empresas públicas estão investindo aonde? No bolso da lacrosfera, nas festas e nos eventos da Janja, mas não para o povo brasileiro. A gasolina tá 6 aqui em Goiânia, gente. Hoje eu andei, eu falei, não é possível. 6,47 no posto que costuma ser o mais barato da cidade. R$ 6,47. Ou seja, passou o dólar. A gente está vivendo uma disputa entre gasolina e dólar. O dólar subindo também vertiginosamente. Inclusive, o governo foi para cima do Google para o Google tirar a cotação do dólar. Então, o Google tem cotação de todas as moedas do mundo, menos do dólar em comparação real, com medo desse governo, dessa ditadura que a gente vive. Então, eu falei todos esses recordes e agora entrou mais um recorde, que é rombo nas estatais. Traduzindo, é rombo do nosso dinheiro. Mais uma vez. Sem falar que eu esqueci de um recorde que eu devia ter colocado, né? Rombo das contas públicas. Né? O rombo das contas públicas passou 300 bilhões já. Esse governo está levando o Brasil para um buraco, meu amigo. Mas para um buraco que eu não sei se vai ter corda ou escada, se existe a corda ou escada para resgatar o Brasil de lá. E 2025 tudo indica que vai piorar muito, muito mesmo. Só Deus na causa. Só Deus. E quando a gente tenta fazer alguma coisa para desacelerar o processo de destruição desse governo, vem o STF, pá, busca apreensão na nossa casa, inquérito, e todas aquelas narrativas. É brincadeira. Caminhada funciona para emagrecer depois dos 40. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Juízes de Santa Catarina declaram suspensão após jantar com Luciano Hang. 2 desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina se declararam suspeitos para julgarem um curso relacionado ao empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan. A decisão veio após ambos terem participado de um jantar oferecido por Hang, levando o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a abrir uma investigação sobre a conduta dos magistrados. O evento ocorreu no dia 16 de dezembro em Brusque, Santa Catarina, para celebrar a reinauguração da Casa Renault, um prédio histórico restaurado por Hang. O jantar reuniu mais de 10 magistrados, incluindo desembargadores envolvidos, gerando questionamentos sobre a imparcialidade, já que Hang é parte em processos no tribunal. A juíza Raide Denise Green, relatora do caso desde outubro, solicitou a redistribuição do processo no dia 19 de dezembro, afirmando para que não paire qualquer dúvida sobre minha imparcialidade no exercício da judicatura. O processo foi redistribuído ao juiz André Carvalho, que também se declarou suspeito diante de recente contato estabelecido com uma das partes, a qual até então não conhecia pessoalmente. Declaro-me suspeito para julgar o presente processo, a fim de evitar questionamentos futuros e garantir a confiança na justiça. O recurso foi apresentado pela defesa de Guilherme Neto, professor de Santa Maria, Rio Grande do Sul, condenado a pagar 20 mil a Hang por danos morais devido a postagens nas redes sociais. Antes mesmo das declarações de suspeito, a CNJ havia iniciado uma investigação sobre o caso, por determinação do ministro Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de justiça. Caso fique comprovada a parcialidade, os magistrados envolvidos poderão ser punidos com aposentadoria compulsória. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.